O Senhor chamou e enviou. Que atitude bonita o Evangelho nos traz, especialmente quando Marcos é muito preciso naquilo que demonstra a resposta humana e o envio de Jesus. É interessante que a vida cristã, por si mesma, nos cobra a olhar o nosso passado. A gente tem uma história. Essa história não precisa ser a melhor história, mas precisa ser respeitada à medida em que o Senhor, quando chama homens e mulheres com a sua história, com o seu pecado, com a sua concupiscência, com os seus traumas, mas a partir do momento que os encontra, há uma nova realidade a nascer. Na primeira leitura, a gente ouviu que a nossa chegada não é mais miraculosa, não há mais os barulhos que existem fora, porque o Senhor hoje quer a nossa resposta como um chamado interior, profundo, verdadeiro, que de fato demonstra exteriormente não um fato grandioso, o céu que treme, o trovão alto que indica o caminho, ou a nuvem que vai à frente, mas a intimidade daquele que conhece o Senhor e daquele cujo Senhor o reconhece em suas atitudes. A palavra de Deus também é muito clara. Não seremos reconhecidos pela quantidade de missa, nem de terços. Não seremos reconhecidos pela grandiosidade da nossa pregação, e aí nós padres estamos todos danados, mas seremos reconhecidos pela atividade que nos aproxima daqueles que muito amam e por amor a Cristo, a partir do encontro com Ele, realizam uma nova história, um novo tempo. Se somos chamados na nossa pequenez, se somos chamados no nosso pecado, se somos convocados a viver essa metanoia, essa conversão, essa mudança de rumos, esse rumo tem que ter um sentido: amar a Deus sobre todas as coisas e nele amar o próximo. E é por isso que o Senhor nos envia. E esse enviado não é apenas aqueles que Ele chamou pelo nome, os discípulos ou os apóstolos, mas todos os batizados carregam em si este mesmo desejo da parte de Deus, de depois de darmos a nossa resposta, operarmos a graça de Deus entre aqueles que mais precisam. E quais são os homens e as mulheres que precisam ouvir que Deus está com eles? Senão, aqueles que o Senhor já indicou como obras de misericórdia corporais, o que tem sede, o que tem fome, o que está aprisionado, o que está doente, e por extensão, todas as doenças psíquicas, somáticas, que a nossa vida também, especialmente esse momento da história, a agilidade das coisas e tudo mais, nos impõe. Não há distinção, não há nada que nos diferencie exteriormente, como os judeus tinham em um certo momento, e São Paulo foi um grande combatente da circuncisão. Não há nada de fora que nos diga, porque estamos todos tosquiados, se somos cabritos ou ovelhas, mas há uma atitude sincera daqueles que
sendo chamados na sua podridão, reconheceram a graça de Deus, se encontraram em Deus por Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, e saíram por todos os caminhos, inclusive aqueles que eles vieram, para chamar os que estavam abatidos, cansados, famintos, caídos pelo caminho. A precisão da nossa mudança de vida depende do tamanho do encontro. Porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas como eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, superando as minhas limitações? E Ele diz, vem, fecha a porta do seu quarto, ajoelha e veja a eficácia da tua oração e da tua intimidade comigo. Padre, mas eu não entendo a palavra direito. Eu digo sempre, ninguém precisa entender de plantar arroz, ser engenheiro agrônomo, de produzir arroz, mas a gente tem que saber cozinhar. E a palavra de Deus, ela é cozida dentro do nosso coração, quando a gente dá a oportunidade ao Espírito falar em nós. E a igreja vai direcionando, como sábia que é, o que é do Espírito e o que pode não ser. Mas vai nos indicando nas reflexões, na sua santa doutrina, o encaminhamento necessário para que por vezes a gente também volte ao Senhor e diga, Senhor, eu preciso reajustar os meus caminhos. Mas de novo, escute o que Ele manda como um imperativo, ide, não economizai sandálias, não economizai o cajado em vossas mãos, economizai o conforto, isso sim não precisa levar, o comodismo não precisa levar, mas sandálias e cajados a gente não deve economizar. Nós estamos vivendo um momento da história em que todos estamos abatidos. Não é só por causa de problemas econômicos, não é só por causa da pandemia, são inúmeros fatores que nos últimos anos transformaram o processo cultural nosso, de experiência com Deus, um processo que nos desvirtuou do caminho de Deus e nos colocou falando de Deus, mas não experimentando Ele com a vida. Como nós vamos levar alguma coisa se a gente não vem na fonte? Como nós vamos nos aproximar desse altar para provar do pão dos anjos, como diz a tradição, se de fato antes eu não experimentei com a minha vida, lá na minha intimidade, esse Senhor que me toca, que cuida, que por vezes empresta o seu colo para que eu debruce o meu rosto cansado, que por vezes toca sem tirar a dor, mas toca, porque a dor é tirada no momento oportuno, do jeito certo, na hora certa, mas eu duvido que um toque do Senhor, um abraço na sua presença, não nos mude, não nos transforme, não nos faça mudar de caminho e, além de mudar de caminho, seguir o seu caminho. Quando nós olhamos para José, que é esta imagem que logo será abençoada, nós olhamos para alguém que teve uma antevisão de tudo isso, diz a doutrina da igreja, de alguém que serviu essa igreja já como o primeiro justo do Novo Testamento, anteveio tudo aquilo que seria a igreja, ouviu na intimidade do céu os anjos lhe contarem e lhe manifestarem a verdade, para que ele protegesse aquilo que nós iremos experimentar. José não foi maior que Nossa Senhora.
nem maior que santo nenhum. Mas a sua grandeza está em justamente fazer a vontade de Deus antes mesmo que ela seja anunciada pelo próprio Deus na cruz. E mesmo sem participar, estar escondido de alguma maneira nos relatos da morte, da vida de Cristo, São José certamente opera esta intercessão de graça, para que tudo que o seu filho realize, como vontade plena do Pai, nos leve a uma conversão sincera e, sobretudo, a continuarmos esse caminho no amor ao próximo. Assim ele fez. É interessante que existe em toda canção, quando a gente vai cantar alguma coisa, eu sou meio relapso, a gente nem ensaia aqui, e eu não vou cantar agora, fique tranquilo, Paulinho. Mas o que acontece? O Paulinho dá o tom, e uma música sem tom, ela não tem sentido. A música não é o tom, mas sem o tom ela não tem sentido. Por aproximação, a gente poderia dizer quão importante é esta família de Nazaré, cujo pai e a mãe, Nossa Senhora, dão o tom, através das suas atitudes, de tudo aquilo que seria feito por seu filho: proteger, salvar, cuidar, estar perto de nós, nos colocar no colo, carregar no ventre, mostrar para o mundo. E é por isso que nós seguimos, e seguimos na fé, contando com a história desses homens e dessas mulheres que fizeram a nossa história ter sentido e que colaboraram nesta redenção maravilhosa que Jesus realiza a cada um de nós. Sermos um e depois deles sermos todos. Um só nele. E é isso que a gente veio buscar. Por isso a gente chega agora pertinho desse altar e não vai apresentar jamais aquilo que a gente pode receber. Não, nós vamos apresentar aquilo que podemos dar. Pouquinho de pão, um pouquinho de vinho. E Deus nos vai dar uma prova de amor, como sempre deu. Fez o céu, fez a terra, por causa de Cristo. Mas Ele não dá mais o céu e a terra. Ele completa esta dádiva. Ele dá o seu próprio Filho, na dor de aceitar o seu sacrifício, na dor de oferecer pão e vinho, o corpo e o sangue do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós é motivo de festa, porque é salvação, porque é vida nova. Cantando então, coloquemos sobre este altar o pouquinho que nós podemos dar para que Deus nos dê o seu tudo, Jesus Cristo.